para a gente fazer nossos debates. Ah, tem alguns pontos interessantes, né, professor? Votação do voto impresso, Putz, tá rolando, né? tá rolando, bicho. É, fala a Messi no verdade. país. Tô brincando. Olha, tem um escritor brasileiro, o Milor Fernandes, que é um artista, né? E ele dizia assim, tinha uma frase dele que era provocativa, né? Ele falava: o Brasil, esse país que tem um imenso passado pela frente, um grande passado pela frente. É assim, era para fazer uma crítica, né? De vez em quando a gente lê, eu me lembro dessa frase, né? Enfim. Tem a queda da Ibovespa também, professor. Isso eu não sei, que o meu dinheiro tá todo no bolso mesmo, não tenho nada para. Mas conta para nós, fala aí, Gisele. Eu vi muito, mas pelo que eu vi, ela teve uma das maiores quedas desde 2002, algo assim, tipo, É. na inflação, as paradas assim, envolvendo também as incertezas, né, que tá tendo no Sim, país, com o desfile que teve, a votação aí. é. É bem isso. A questão, a palavra-chave que você falou, é incerteza. Quando o mercado não gosta disso, né? Então, meu Deus, mercado, né? Pô, mercado. Enfim, os investidores, tal. Então, incerteza não é uma coisa muito boa, né? E é, acaba refletindo nessas oscilações, né? Enfim, muito bem. Eu acho que eu vou abrir, deixa eu ver se eu coloco aqui, não é? Eu vou abrir uma matéria que assim, é recente, saiu esses dias, eu falei, pô, deixa eu colocar pra galera, porque assim, até para ouvir vocês a respeito desse tema, não sei se vocês conhecem alguém nesse perfil que eu vou falar. Primeiro eu vou lembrar vocês do seguinte, a gente está seguindo o nosso plano de ensino, né? E o nosso primeiro item, uma das primeiras coisas que a gente tem ali para abordar é o indivíduo, né? Então, quando a gente começa a falar da sociedade, a gente, né? Coisas importantes, indivíduo, né? As relações entre os indivíduos, os grupos que vão se formando, cultura, arte, enfim, as identidades, né? Os grupos, bom. Mas assim, pensando no indivíduo e na forma de relação do indivíduo com o mundo, aí eu tenho uma referência para mim que é muito importante. Na verdade, ao longo de todo o curso eu vou citar essas pessoas e a gente vai até eventualmente ler um pouco, né? Que é o pessoal da teoria crítica, né? A escola de teoria crítica, a escola de Frankfurt, que são sociólogos, filósofos, pensadores, na maior parte deles alemães, né? Que criaram esse Instituto de Estudos em Frankfurt e que envolvem, entre outros nomes, Adorno, Theodor Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin e vários outros pesquisadores, pensadores, né? Depois, isso começou, esse movimento da teoria crítica começou antes da Segunda Guerra, mais perto da Segunda Guerra, né? Então, naturalmente, os caras que pensavam, que eram, enfim, questionadores, foram começaram a correr risco, né? Eles acabaram dispersando, fugindo, né? Inclusive teve uma morte trágica de um deles, o Walter Benjamin morreu na fronteira, né? Passando de um país para o outro, tal. E alguns foram para os Estados Unidos, né? O Adorno fez, publicou, trabalhou, tal. Então essa escola, né, da teoria crítica é algo que a gente vai trazer sempre. Quando pensei em indivíduo, né? Quando a gente pensa em indivíduo, queria trazer um pouco alguns questionamentos que eles fazem, né? Mas tem também um texto, como eu falei para vocês, recente, né? Que saiu na internet. Eu vou começar por esse para saber o que vocês acham disso. Deve estar aparecendo aí para vocês. Olha só, por que algumas pessoas, entenda por que algumas pessoas não agradecem e não se desculpam. Falei, caramba, a gente está falando de indivíduo, né? É algo bem atual nisso, né? Eu não sei se. Eu vou dizer que de vez em quando a gente encontra, né? A gente vive situações assim, né? Você se dedica às vezes à pessoa e tal, e fica assim, meio no vazio às vezes, né? Então vou dar um resuminho aqui, né? Vou acompanhar, né? Por vários motivos alguém pode ser assim. Então, às vezes é falta de educação, de maturidade, mas
pode ser narcisismo. Narcisistas somos todos, de um jeito ou de outro, né? O que é o narcisista? Aquele cara que, enfim, tem orgulho de si, né? E tem vaidade, né? Todos nós temos de um jeito ou de outro, né? Não se desculpar ou agradecer pode ser também uma resposta, né, a quem tem demanda. Então, às vezes tem que entender o contexto, né? E quando a gente lida, como lidar com gente assim, né? Às vezes é pessoas com quem você convive várias vezes, né, cotidianamente. Então, conversar, ouvir o outro, né? Pode contribuir, mas a gente não é. Veja, nós estamos aqui nos estudos sociais, nós estamos no reino da humanidade, então não tem uma coisa, uma equação, uma conta para fazer, né? Então vamos lá, seja por segurar o elevador, ceder a fila do supermercado, né, a vez na fila, emprestar alguma coisa, relevar um esbarrão acidental. Todo mundo espera de volta alguma gentileza do outro, né? Às vezes um obrigado, né? Ou um pedido de desculpas. E não tem nada de errado em esperar por isso. O ser humano se desenvolve socialmente e só evoluiu e se manteve até hoje como uma espécie dominante no planeta por conta dessa característica de precisar do outro, né? Nesse sentido, quem não retribui uma gentileza ou um favor e não se desculpa, né, por ter cometido algo que tenha prejudicado o outro, é que destoa, né, do que se espera da vida em comunidade, né, em sociedade. Mas tanta gente se comporta assim, né? É uma coisa que a gente ouve. Realmente, esse padrão tem se repetido, né, em diferentes populações, diferentes gerações, e tem acompanhado o aumento populacional. Está começando a surgir esse pessoal assim mais, sei lá, mais como é que eu vou dizer, meio carrancudo, às vezes frio, enfim. E a ciência, então, se sente impelida a estudar o assunto. Em 2016, pesquisadores das universidades de Berlim, Haifa e Montreal, Alemanha, Israel e Canadá, né, decidiram investigar se realmente as pessoas estão ficando mais incivilizadas, ou tipo, tá faltando educação, né? E pasmem, fizeram essa pesquisa, né? Os resultados sugerem que sim. Publicada num jornal de psicologia, né? A pesquisa teve mais de 100 voluntários e revelou o seguinte, que as pessoas tendem a não se importar tanto com as próprias grosserias, mas não agem assim igual com as dos outros, né? A gente fica chateado quando o cara é grosseiro. E às vezes a gente não percebe que pode estar sendo também, né? Se já não bastasse ser mal educadas, algumas pessoas também podem ser insensíveis, imaturas, ingratas, prepotentes, narcisistas e até psicopatas, né? Que os caras que já entra numa faixa mais de doença mesmo, que pode colocar até o outro em risco, né? Nunca se desculpar ou agradecer são indícios de transtorno de personalidade. Na visão de alguém assim, os outros é que estão errados. Aquela pessoa está sempre errada e tal, né? São inferiores, enfim. E às vezes tem aquelas pessoas que acham que a gente tem a obrigação de fazer tudo por elas, né? Isso é o depoimento da Marina Vasconcelos, psicóloga, terapeuta da Unifesp, né? Não dá para generalizar. Temos que levar cada caso em conta individualmente, no contexto. Temos algumas hipóteses, né? Num contexto em que a pessoa percebe a situação, mas não reage ou responde para se desculpar. Pode ser uma rigidez excessiva, a gente não conhece a formação, a educação que essa pessoa teve, a família, enfim. Inibição, mágoa, às vezes ela tá magoada, enfim, fica mais travada, né? Negação de que precisa, tem aquelas pessoas que acham que não querem dizer que precisa de alguma coisa, ou precisa de alguém. Que para essas pessoas, às vezes, aquilo é tipo um sinal de fraqueza. Gente, na boa, grande bobagem. Todos precisamos de todos, isso aí. Mas tem aquelas pessoas, né, que se sentem fragilizadas, né? Enfim, vergonha, culpa, né? Por falta de inteligência emocional, né, para um sujeito que não gosta de se desculpar ou agradecer, fazer isso pode ser interpretado como um ato de submissão, ou de se aceitar uma culpa ou aceitar a dependência do outro. A ideia de ter que estabelecer um vínculo com quem não se quer por perto pode passar pela cabeça. E às vezes também é ruim aquela coisa de fazer por obrigação, não é legal, né? O cara que fica assim, sabe aquela coisa do pai e mãe, às vezes, pô, vai lá, diz obrigado. Então, aí a criança já vai chateada, né? Então assim não resolve nada, né? Então cria até raiva, tal, pode não ser produtivo, né? Nem sempre tem um culpado, né? Se colocar no lugar de alguém, ter responsabilidade sobre o que faz, são requisitos fundamentais para um convívio saudável, mas não apenas válidos como um lembrete para quem demonstra com atitudes rudes e explícitas não se importar com isso, né? Então,
quando há uma interação com o indivíduo indiferente, também é preciso se perguntar se o problema para ele agir assim não está na gente. O que a gente fez, né? Pensar, pô, será que é comigo? Tem um pouco a coisa da troca, às vezes a pessoa está esperando algo, enfim. E tem aqueles casos da pessoa que se acha dono da verdade, né? O seu interlocutor, mesmo erroneamente, pode estar reagindo a isso. Às vezes ele acha que você está se sentindo tal, e ele reage, né? Então é difícil essa coisa de ação e reação, né, nesse quesito. De acordo com Elisa Teixeira, psicóloga do Hospital Português de Salvador, não é porque alguém, isso é importante, gente, não é porque alguém fez ou deu tanto que deve receber de volta a mesma quantidade, a mesma intensidade. Primeiro que não dá pra gente medir intensidade, né? Porque às vezes uma coisa assim, tipo, tô vivendo uma situação, às vezes você cuidar do gatinho da pessoa, vou viajar, não sei o que, pode cuidar uns dias. E você fazer isso de repente para você não é tanto, para aquela pessoa é super importante, né? Então não dá pra gente mensurar essas coisas, né? Então não dá pra gente ficar contabilizando matematicamente, né? Isso não seria uma ajuda genuína se a gente começa a querer fazer essas escalas, né? Então, por essa lógica, não cabe muito a gente ficar exigindo desculpas, né? Que a métrica realmente é uma coisa pessoal. O que acontece é que a gente, eu vou falar até por mim, às vezes a gente tem uma expectativa, né? Existe a expectativa de retribuição, e isso pode ser um problema, né? É comum a frustração quando a reação do outro quanto à relação do outro em relação à reciprocidade, quando você tem muita expectativa, né? E a pessoa não corresponde, né? E essa dimensão deve ser levada em consideração a possibilidade de tratar em terapia, essa demanda por reconhecimento. Às vezes a gente fica também querendo muito reconhecimento, né? E isso é algo também que tem a ver com insegurança pessoal, né? E nem todo gesto é traduzido em palavras. Às vezes as pessoas agradecem de um jeito diferente. Você ficou esperando um obrigado, ela não te deu obrigado. Mas ela te tratou, fica atento, né? De repente é uma outra forma que ela tem de te falar, de se manifestar, né? Bom, escolhas a se tomar, né? O agir com pessoas que não agradecem, como é que a gente faz, né? Se identifica aquela pessoa e isso vai depender como a gente faz, depende da relação, do contexto. Se for um desconhecido, né? Aqui vem a dica, né? Das psicólogas, deixa pra lá. Não adianta estressar, né? Agora, se for alguém com quem você tem mais intimidade, né? Ou da família, do trabalho, se rola um desconforto, o melhor é dialogar, né? Mas, assim, sem aquela. E é difícil isso, sem aquela ansiedade de querer resolver imediatamente, né? Porque às vezes é tempo mesmo, é processo, então tentar ir na boa, né? Pode não haver motivo e se tratar de algo patológico, que produz algum sofrimento, algum impacto, né? A pessoa às vezes é surpreendida por algo e reage com agressividade, ou então se distanciando, né? Então tenta observar, procure realmente ser atento e perceber o que pode estar acontecendo, né? Um diálogo franco, diálogo sem acusações e evitar também aquela coisa de, sabe, ficar publicando, colocando, envolvendo outras pessoas. Isso nunca ajudou ninguém nessas situações, né? Aí é uma fala do Luiz Scocca, psiquiatra do HC da USP, né? Hospital das Clínicas da USP. É preciso estar disposto a ouvir e ser paciente. Num primeiro momento, a outra parte provavelmente não vai se sentir confortável, né? Ela pode até tentar fazer uma leitura do seu comportamento, pode não ser simples, né? Admitir estar errada. Existe uma coisa da gente sempre querer justificar, né? O que a gente fez, o nosso caráter, mas a franqueza com que você se expõe, com que você explica como você está se sentindo, pode ajudar, né? Enfim, mas se não tiver rolando papo, aí deixar, né? Não insistir. E às vezes a gente insiste demais também e aí tensiona algo que não, enfim, não vai ser produtivo naquele momento. Cada um tem o seu tempo, né? Então, eu quando li esse texto esse fim de semana, eu falei, puxa, que ótimo, tem tudo a ver, né? Com a nossa disciplina trazer essa discussão, porque nós estamos falando, vamos começar a falar de indivíduos, né? Então, é isso, né? A gente não sabe como é que está a cabeça do outro, como é que é o momento do outro, né? É aquela história, aquela palavrinha mágica da empatia, né? Então, eu queria trazer para vocês, né, esse texto
Esse link vou disponibilizar para vocês, né, desse texto para vocês lerem com calma, né? E, enfim, se alguém quiser fazer algum comentário sobre essa coluna aí, não sei se vocês já interagiram já. Professor, eu acredito que essa frase bom, esse raciocínio que o senhor colocou, no que diz respeito à comunicação aí, né, que é praticamente dois indivíduos se entender, mas quando a gente não consegue e se desdobra ou se esforça, é muito mais cansativo para um do que para outro. E, e eu acredito que isso daí também talvez não seja saudável. E aí entra a questão, como muitas das vezes ter essa reciprocidade, já que é imensurável, já que a gente não consegue saber o que é recíproco de fato. Então, acho que é muito mais complexo do que a gente pensa, né? Legal, Felipe. Eu até anotei aqui no chat, né, meio que tentando resumir um pouco o que você falou, algo super importante. Aquela pessoa que se importa, né, acaba às vezes se desgastando mais, né? Às vezes o outro tá naquela, não tem nada a ver, já tá em outra. De fato, né? E assim, eu vou dizer para vocês que na vida da gente isso acontece com alguma frequência, né? Do mesmo modo como às vezes na relação de trabalho, né? A pessoa que se preocupa mais com o trabalho, se existe uma diferença muito grande aí, né? Aquele que se dedica muito, aquele outro que não fica encostado, né? Aí sempre acontece isso, a pessoa que se dedica mais acaba cansando mais, acaba trabalhando mais mesmo, né? É, é complicado, né? Enfim. Professor, isso se dá em relação à tecnologia, ao que nós estamos colocando hoje, porque a sociedade ela sempre teve essa simbiose, né? E essa relação social que a gente tem hoje de tecnologia não deixa de ser uma relação social, mas Sim, é muito mais fácil a gente ser narcisista pela internet do que pessoalmente, acredito eu, porque ali a gente consegue ter acesso a qualquer outra coisa. Será que a tecnologia não está interferindo muito mais para essa, de repente, essa evolução de patologia do indivíduo? excelente, cara, que comentário interessante, Felipe. Ó, porque é o seguinte, eu vejo assim, a questão, vamos falar das redes sociais, né? Como seguinte situação, a pessoa às vezes está numa pior, não tá legal, tá passando um momento difícil, né? Até às vezes de saúde ou pessoal, enfim. Aí, quando você vai ver as fotos é tudo sorridente, aquele fundinho, né? De paisagem bonita, aquelas coisas, né? E de vez em quando aparece até uns memes colocando isso, né? Que na verdade é aquela felicidade falsa, né? Tem uma série que é o Black Mirror, não sei se vocês já viram, eu vi alguns episódios, né? Que aborda um pouco isso, né? Essa coisa de querer aparecer bem, ter que aparecer bem na tela, né? E de fato, né? A gente acaba cultivando uma imagem que não somos nós na verdade, né? Então, às vezes tem aquela. Na hora do encontro presencial, você vai ver, pô, né? Não, a coisa é um pouco diferente, né? Ou quando você vai conhecer mais a pessoa. Então, de fato, eu acho que a tecnologia ela tem sido um instrumento que tem exacerbado o narcisismo. Não acho que criou o narcisismo, isso é da humanidade. Mas fica aquela coisa, não, essa foto não tá legal, né? Antigamente, ó, pra você ter uma noção, vamos pensar na a coisa dos recursos, né? A fotografia, cara, 100 anos atrás, fotografia era um negócio super complicado, era uma produção, pra você fazer uma foto, né? Tem aquelas fotos de família, era um evento tirar uma foto, sabe? E aí, e outra, uma grana, uma produção, todo um negócio, né? Então tem aquelas fotos, né? Tem todo aquele peso e tal. Hoje em dia, celular, enfim, aí você tira 100 fotos, né? Se você tiver com o olho torto em 98, você vai publicar as outras duas que ficou, né? Então, é isso, né? Eu sei. Inclusive, na questão da pandemia, teve eu vi também uma outra matéria sobre o pessoal do ensino médio que estava rolando muito bullying, né? O pessoal mostra a cara e aí outro já começa a zoar, né? Coisa molecada mesmo, né? E a gente não mede, né? Às vezes a gente não sabe como aquilo vai chegar para outra pessoa, né?
Então, por tudo isso, valorizo muito vocês que estão de verdade aí, a Pamela, boa noite, Pamela, né? E a Laura já falei, a Bruna e tal. É legal isso da gente cultivar a coisa da honestidade, né? Então, rede social, eu gosto, eu uso rede social, mas eu tenho eu fico pensando nisso, né? Pode ser um fator de exacerbar o narcisismo. Bom, deixa eu comentar uma coisa. Esse link, né, essa matéria, eu vou colocar para vocês como uma primeira atividadezinha para a gente fazer na nossa proposta. Lembra que a gente falou de avaliação continuada, né, de escrever um pouquinho toda semana e tal. Então, para essa semana, eu devo abrir isso amanhã lá no ambiente virtual. Vou colocar esse mesmo texto, esse link que a gente viu agora. E aí a ideia é que vocês façam um comentário, escrevam mesmo algo sobre, né? Não precisa fazer nada em Word, é ali mesmo no ambiente virtual, você escreve ali e manda um comentário para poder sacar o que vocês refletiram sobre isso, né? É coisa curta. E então vai ficar aberto essa semana aí, um prazo de 7 dias até a semana que vem, né? 7, 8 dias, tal, tá? Então eu queria, porque às vezes a pessoa também fica tímida de falar, né? Falar agora, sim, mas está pensando, tá lá. Então é legal respeitar o tempo, né? Vou deixar, daí você pensa, amanhã você olha de novo, depois você vê. Ou então, se quiser, fim de semana, você tá mais tranquilão, né? Então vou deixar lá para vocês. E agora eu queria passar um texto que eu também vou disponibilizar para vocês, que na verdade, assim, aqui deve estar abrindo para vocês aí. Aqui vai ser vamos dizer, um resumo de um capítulo de um livro, o indivíduo, né? Num livro clássico, antigo, chamado Temas Básicos da Sociologia. E aqui é o pessoal da teoria crítica, é a dupla infalível, Theodor Adorno e Max Horkheimer, e que vão colocando questões aqui que eu vou, então, compartilhar com vocês, né? Então, olha só, a primeira coisa que eles falam, né? O indivíduo ele deve ser bem mais que uma entidade biológica ou identidade biológica, né? O indivíduo é mais que isso, né? Um dos primeiros, e gente, bem-vindos às minhas aulas onde eu vou citar poetas, eu vou falar de música às vezes, sabe? Que eu acho que é um jeito tão interessante da gente entender mais do ser humano. Olha lá, um dos primeiros a enunciar uma ideia de indivíduo foi o poeta Petrarca, medieval, século XIV, né? Ele dizia: o verdadeiro saber é o que temos de nós mesmos, né? Outra, censurando os outros, condena-te a ti mesmo. Então, sobre a relação entre os indivíduos, né? E aí eu remeto vocês à cultura do cancelamento, né? Infelizmente a gente está vivendo hoje isso, tem esse negócio de a pessoa fez uma coisa que você não gostou, daí começa aquela campanha para cancelar o cara, né? E a gente está, muitas vezes é rede social, né? Isso acontece. Então a gente está vivendo um pouco isso, né? Às vezes o indivíduo confrontando o outro, né? Disputando, competindo, né? Muito bem. Enquanto que é aquela história, né? A gente censura muito facilmente os outros, né? É muito mais complicado você pensar, peraí, mas no fundo eu fiz um negócio parecido outro dia, né? Então, né? Se você se coloca também, sabe, na sua frente, mas se você faz essa autocrítica, isso vai te ajudar, né? A não sair por aí cancelando, julgando, que é uma coisa que rola com facilidade, né? Curtindo, descrutindo, sabe essas coisas? Bom, O segundo, professor, pode falar. professor, eu não entendi direito essa frase desse pensador. É uma crítica ou é um São, apoio que diz é, respeito a essa cultura? tá, são duas coisas, né? Primeiro, assim, a gente julga os outros muitas vezes sem conhecer exatamente a situação, né? Então ele fala, o verdadeiro saber é o que temos de nós mesmos, né? Antes da gente julgar os outros, né? Pense em você, se você está fazendo aquilo, porque você conhece mais a tua situação, né? Então, é isso, né? E censurando os outros, condena-te a ti mesmo, é aquela história assim, quando você ofende muito uma pessoa, isso é um negócio que se fala, né? Se você se porta de modo muito agressivo, que você acha aquilo, né? Na verdade, você está falando de você, né?
você está se revelando. Então, por exemplo, a sua tolerância ou a sua intolerância, né? A sua maneira de reagir ao que é diferente, né? Então, isso é um pouco o que está falando, censurando os outros, condena-te a ti mesmo. Na verdade, é um pouco pesado desse jeito, mas assim, censurando os outros, você está se revelando, né? De certo modo é isso. Eu E aí, entendi, é que essa primeira parte do verdadeiro saber o que temos de nós mesmos, aham. eu penso no empirismo na hora. E eu tenho medo do empirismo no que eu já estudei, porque o empirismo é essa parte da censura. Se eu aprendi e não busco ser um saber científico, naturalmente eu vou censurar o outro para seguir as mesmas vertentes que eu sigo, não é? Eu acho que você pode estar. Não, A gente. às vezes nem por maldade, às vezes nem por maldade. Pode ser um pouco aquilo daquela pessoa que vai. Aquelas pessoas que, às vezes, por falta um pouco dessa postura crítica, veja a ciência, né? Fazer o experimento, ver se aquilo se configura mesmo, se é verdade, não acreditar só no que ouviu falar, né? Então, se você faz isso, você está mais aberto. A ciência precisa estar aberta à crítica, né? Enquanto que se fica aquele cara, né? Como é que fala? Boi de presépio, às vezes fala, né? Fica ali paradinho seguindo só o outro e tal. Aí é mais difícil, né? Você tá aberto, né? Não, beleza. Legal. Vamos seguir mais um pouquinho, ó, sobre a convivência, né? Adorno e Horkheimer comentam, né, que a vida humana é convivência, né? Então, a gente precisa primeiro desenvolver contatos sociais, até para definir quem a gente é, né? Veja bem, nós somos aquilo que aquelas pessoas que nós nos tornamos a partir da interação, não é? Quer dizer, ninguém, eu sou como eu sou, sozinho, fiz tudo sozinho. Isso é mentira, né? Não, não rola isso. É aquela pessoa, é teu pai e tua mãe, cara, de um jeito ou de outro, né? Às vezes até pela ausência, a ausência daquela pessoa interfere na tua personalidade, né? Então, os contatos sociais definem, ajudam, né, a definir a personalidade da gente, né? Num primeiro momento, é a partir dos outros que me defino. Agora eu vou dar exemplo para ficar bem simples aqui, para a gente perceber, né? Você vai se apresentar, né? Você vai fazer uma apresentação lá. Então, eu sou aluno né? Eu sou professor da. Você vai falar de um lugar lá, da instituição, né? Então, eu sou professor da Univap, alguma coisa assim, né? Você vai dizer, sou aluno da faculdade X. Também outra forma de se apresentar, muitas vezes, né? Sou filho de. Não tem isso? Ou então, pior, quando a pessoa te apresenta, esse aqui que é o filho e tal, né? É o filho, no meu caso, é o filho do maestro Barja, meu pai era regente, né? O filho do maestro Barja, da professora Ila e tal. Outra, aqueles grupos aos quais a gente pertence, os quais a gente se identifica, grupos afetivos. Por exemplo, esse cara é torcedor do Santos, né? Isso aí diz um pouco de mim, né? Eu sou torcedor do Santos. Que mais? Membro de um grupo, sei lá, vocês têm alguma, sei lá, pode até ser um grupo em rede social. No meu caso, uma coisa que diz da minha formação é se eu contar, né? Pô, eu tive uma banda medieval, fui vocalista por alguns anos, né? Cantava, tal, tocava. Então, membro do grupo Lunatus Ensemble. Veja, todas essas frases falam de quem eu sou, né? Quando você fala de você, porém, você está se definindo a partir da família, a partir do time, a partir do lugar que você estuda, do lugar onde você trabalha, daquele grupo, né? Então a gente se define como indivíduo a partir da relação já. A relação entre indivíduo e sociedade, que é essa que a gente está comentando, também é inseparável da relação entre indivíduo e natureza, né? Eu sou filho, né, da praia, né? Nasci num porto do Atlântico, né? Tem um poeta que eu conheci, um cara maravilhoso que falava isso, nasci num porto, nasci perto do porto, e isso define para ele algumas coisas, né? Segundo Kant, o homem não foi predestinado à vida em rebanho, olha só a palavra, como gado, mas sim a vida em colmeia, como as abelhas. E aí, será que vocês conseguem me ajudar a entender essa frase? Isso aqui não é muito trivial, né? O que será que significa isso? O que quer dizer isso? A gente não foi destinado à vida em rebanho, e sim à vida em colmeia. Vocês conseguem sacar alguma diferença aí?
o rebanho ele é cuidado por algo, e a colmeia ela tá mais para uma simbiose, de repente, uma ajuda mútua, né? Um Opa, contribui com algo para trazer essa construção, enquanto que o outro é simplesmente controlado a fim de dar, sei lá, o gado de corte, um exemplo, todos tá ali no seguindo. pasto reto e tal. O rebanho, o que acontece? Vai sumindo a individualidade, né? E aí tá todo mundo mais ou menos igual, vai se misturando. Enquanto que na colmeia você falou de uma coisa, é a colaboração, a cooperação, né? Inclusive com funções específicas, não é todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Aliás, tem alguns desenhos que são legais, o Formiguinhas, Ants, né, em inglês, é uma animação muito interessante que fala um pouco disso, né? Então, realmente legal, dá pra gente sacar essa diferença, né? Bom, em que contextos a noção de indivíduo ganhou força? Então, ao longo da história, a gente teve algumas situações, eu vou mencionar algumas, se vocês tiverem alguma outra, vocês podem falar, né? A noção de indivíduo foi ganhando força, né? Por exemplo, o cristianismo, né? Tem uma coisa lá da oração, de você conversar com Deus, você se relacionar, né? Tem alguma coisa do indivíduo, até mesmo a figura de Jesus, né? Que mais? O iluminismo, né? Na França, no século XVIII, o sujeito iluminista, aquele cara que estudava, tal, ele ia criar, desenvolver o pensamento dele, sabe? Então tinha um fortalecimento da noção do indivíduo. Que mais que a gente pode lembrar? O romantismo, olha só, é gozado, né? A gente pensa romantismo, fica pensando naquelas coisas meladas, aquela música romântica, mas o romantismo como movimento, século XIX, também valorizou o indivíduo, né? E não só o indivíduo, como aquela coisa do esse amor romântico, a coisa do casal, né? Então assim, nós dois contra o mundo, né? Então o mundo é uma coisa lá, tal, a gente é uma selva, mas a gente vai enfrentar isso, né? Então a noção de indivíduo, por exemplo, do romantismo, está muito presente no romantismo a valorização do herói, sabe aquela coisa do herói romântico, né? Então é uma valorização do indivíduo também de um outro jeito, né? Que mais? Tem mais algum exemplo que vocês poderiam? Tem mais um aqui, ó. Ah, sim. E nas práticas esportivas, né? Nas práticas esportivas tem a coisa do indivíduo, né? Tem os esportes coletivos, mas tem os individuais. Aliás, gente, eu vou falar para vocês. Quando eu estava vendo notícias, né? Tem uma imagem essa semana que eu só fui ver hoje. Na verdade, essa imagem, essa foto está circulando pela internet desde as Olimpíadas, que é da maratona aquática. Não sei se vocês viram, da brasileira. Ela tá dando uma abraçada e a foto. Eu vou ver se eu coloco para vocês depois. E a foto tem um peixe voando na cabeça dela, assim, um peixe, sabe? É um momento. Aquele momento que o fotógrafo, tipo, é a foto da vida do cara, né? Ele consegue pegar aquela fração exata, né? Então é o indivíduo ali, né? Interagindo com a natureza. É bem interessante essa foto. Mais alguma situação que vocês querem mencionar da noção de indivíduo, que vocês poderiam algum exemplo assim? Professora, eu não entendi muito bem essa parte que você explicou, dos contextos em que o Do- indivíduo ganha força. Ah, então, porque assim, existem situações onde a coletividade é muito valorizada, né? Esforço coletivo, né? Ou então, vamos dizer, as atitudes coletivas, né? E tem outros momentos em que o indivíduo é valorizado, né? Então um exemplo é esse do esporte, né? Por exemplo, uma corrida, um atletismo, né? Uma corrida, sei lá, 1.500 metros, né? São aqueles indivíduos, né? Tem um aspecto coletivo, tem quando você tem as corridas de revezamento, né? Isso é legal, é uma equipe que tem que estar bem coesa, né? Mas muitas vezes é o herói individual, né, no esporte. Vamos lembrar, por exemplo, do Ítalo. Lembra do surfista? Pô, ele foi na bateria final, naquele momento que ele começou, quebrou a prancha. Aí, pô, vai lá, o cara sai correndo, pega. Tá, tem vários episódios de superação individual. Não tinha ninguém dando uma força ali para ele quando ele tava na onda ali. É o cara, é ele, né? Então a valorização do indivíduo, né?
O romantismo é assim, você não está se preocupando com as circunstâncias, não, você vai. Aquelas contos de fadas, né? O príncipe vai lá, ele passa normalmente por um bosque com espinhos, tem sempre um espinheiro ali, o cara ele sai todo lascado, sai com a espada e tal. É o indivíduo tentando seguir sua trajetória, chegar antes do casamento da donzela, sabe? Aquelas coisas. O iluminismo, que é a valorização do pensamento individual, né? Você ter direito à sua individualidade no pensar. Então são esses momentos. Veja, sempre vai existir o indivíduo e o social. Eu estou dando exemplos em que o esforço individual estava sendo valorizado naquele contexto, né? Tudo bem? Não sei se ajudou um pouco. Professor, Fala. esse reconhecimento individual aí a gente consegue, sei lá, linkar no egocentrismo ou não tem nada a ver com individualismo? Olha, tem a ver, né? Tem a ver. Mas assim, eu estou falando aqui, eu acho que o egocentrismo já é, vamos dizer, o exagero disso, né? Já é o passou do ponto, né? O cara só pensa nele. Normalmente não é disso que eu estou falando aqui, né? Por exemplo, se você vê um desses medalhistas olímpicos, estou enfatizando porque a gente está nessa vibe olímpica, né? Cara, quando vai agradecer, quando vai fazer uma entrevista, né, dar uma entrevista, normalmente ele dedica, ele fala, isso aqui é minha família, o meu país, estou representando, ele oferece aquilo. Então, essa postura é uma postura generosa, esse cara não está sendo egocêntrico, né? Tá? Ele foi uma conquista, naquele momento ele estava sozinho, mas quando ele chega ali, não, peraí, eu quero compartilhar, eu quero dividir. Então não é egocêntrico. Agora, tem aqueles que são egocêntricos mesmo, aquele que é chato falar, mas tem esses exemplos, né? Que o cara só fala dele mesmo, só quer saber dele, ficar beijando a medalha, não olha nem para os outros, né? Pode acontecer. Esse é o egocêntrico, aquele que não se abriu, não interagiu, né? Ficou preso ali nele mesmo e tal, né? Então, tem diferenças aí, né? E aí eu vou trazer para vocês, para esse caldo nosso aqui, um filósofo que eu gosto demais, que é o Nietzsche. Eu estou até pensando a gente, ao longo do nosso semestre, de vez em quando colocar, trazer uma frase do Nietzsche, né? E para a gente debater, porque é um cara bem polêmico, de opiniões fortes, fantástico, né? E Nietzsche afirma a possibilidade do indivíduo criador. Ele fala assim que no momento da criação, o cara que está fazendo um projeto, um desenho, naquele momento ele é o criador, então ele é a valorização do indivíduo, né? Ele se afirma como indivíduo. Outra, aquela pessoa que se libertou da moral imposta pela sociedade. Ele está fazendo algo porque ele entende que aquilo faz sentido ético para ele, mas não está muito preocupado com o que a sociedade está pensando, entendeu? Outra, aquele sujeito que passou as tradições, olha o que é detalhar, né? É delicado. Passou as tradições pelo filtro da interpretação pessoal. O que é isso? Aquela pessoa que foi criada, que todos nós de alguma forma passamos por isso, e aí o pai, a mãe, sei lá, enfim, o tio, alguém fala, olha, você tem que fazer de tal jeito, faça as coisas de tal jeito, né? Você tem que se vestir desse jeito, tal, tal, tal. Ah, porque isso é uma tradição de família. Mas por quê? Porque é uma tradição de família, porque não sei o quê, porque nosso povo, daí fala, 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 fala. Se você simplesmente obedece, você está mais parecido com o rebanho, não é isso? Mas aqui Nietzsche afirma que você precisa passar essas tradições, não é você negar, não é isso, mas passar pelo teu filtro, você interpretar qual o sentido disso para mim, né? Então, aí sim. O indivíduo que tem vontade própria, e essa parte também é delicada. Que história é essa de vontade própria, né? Ah, será que o que a gente conseguiria dar um exemplo na nossa vida, né, de vontade própria? Eu vou fazer uma provocação aqui. Eu vou colocar aqui uma pergunta: quais vontades suas não são as dos outros, né? Que muitas vezes o cara fala assim: "Ah, eu tô, sei lá, no meu caso, né, com 9 anos de idade, meu pai me colocou para estudar piano, né? Pô, mas será que eu tô estudando piano porque aquilo vai ser aquilo faz sentido para mim? Meu, gente, aos 9 anos você não tem noção de muita coisa, você tá conhecendo o mundo, né? Então, naquele momento, aquela vontade era muito mais do meu pai do que minha, você concorda?
Então a gente vai desenvolvendo a vontade própria, ou não, né? Tem alguns que nunca desenvolvem, né? Mas a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então vocês estão no auge da juventude, esse é o momento de vocês desenvolverem essa vontade própria, essa noção, né? O que eu quero, né? Não é fácil e não é rápido. Às vezes a gente fica um tempão tentando entender que parte disso é vontade minha e que parte eu estou fazendo. E não tem problema. Eu estou fazendo para agradar minha mãe, meu pai. Não tem problema, isso é ótimo também. Mas é só a gente entender. Não, isso aqui sou eu mesmo, que é uma coisa que para mim é importante, né? Então, sei lá. Vocês devem ter Professor, exemplos. Fala. a partir do momento que o seu pai, por exemplo, introduziu a sua vida à música, o resto da sua vida, mesmo que não seja piano, você queira outro instrumento, essa não vai mais ser sua vontade? Cara, excelente questionamento. O que acontece? Eu, quando comecei, primeiro ano meu eu estudei piano, comecei a estudar música, né? Muito novo, tal. Aí eu falei, pai, mas eu não era criança, eu não quero fazer isso. Ele falou, ó, não estou perguntando se você quer. Nesse momento eu estou te colocando aqui, te matriculando, então você vai fazer um ano, né? Um ano, né? Aí falou, vai fazer um ano. Aí daqui a um ano você tem direito de escolher. Foi o que eu combinei, foi o que ele combinou comigo, né? Bom, daí ficou um ano, fiquei um ano fazendo, né? Aí depois, e eu apaixonei, eu adorei isso da música, né? Passou um ano, meu pai falou, bom, agora terminou, né? Já fez um ano, ele me provocou, né? Agora, beleza, não precisa mais fazer. Eu falei, não, eu quero continuar, e tal. Ele falou, você quer? Mas vai ter que estudar, né? Aí, quer dizer, naquele momento começou a nascer a minha vontade própria. Eu não estava indo porque eu estava sendo mandado. A partir de um certo ponto, eu comecei a desenvolver. Agora, a pergunta, será que eu teria desenvolvido isso sozinho? Talvez não, provavelmente não, né? Então, aquele momento inicial, vira e mexe eu me lembro desse exemplo no meu caso, foi um momento que eu não escolhi, mas que me formou, né? Me trouxe uma novidade, algo que eu não conhecia, e depois, tendo conhecido esse tipo de atividade, eu gostei, falei, não, peraí, legal, isso tem a ver, quero fazer. Então a gente vai aos poucos, nós podemos transformar em nossa uma vontade que inicialmente a gente nem pensava, né? Nossa, eu nunca pensei em fazer isso, tal, né? Pode acontecer. Uma transição aí, né? Será que alguém tem algum exemplo que quer comentar aqui? Para não ficar falando sozinho? Não, eu e o Felipe, né? Mas se mais alguém assim? Não? Pense aí, provavelmente tem algumas vontades. Ó, aquilo que não é só para agradar o pai ou a mãe, nem só para agradar a namorada, né? E nem para ficar bem visto, porque às vezes você faz uma coisa assim, não, mas o pessoal espera que eu faça de tal jeito, né? Aí, eu vou colocar uma, né? Sei lá, vai ter um evento social e aí fala assim, precisa ir de terno, traje, terno e gravata, aquelas coisas. Cara, se vocês algum dia me virem de terno e gravata, vocês podem ter certeza que eu tô querendo agradar alguém. Porque se depender de mim, eu acho aquilo uma prisão, né? Uma roupa que para mim, assim, eu não sei se é porque eu nasci perto da praia, eu tô mais para camiseta mesmo, chinelo, bermuda, e tal. Aí colocar uma roupa formal para mim não é vontade minha. Você pode crer que tem alguma situação lá que era importante e tal, né? Então, é isso, a gente viver é negociar isso, né? Tem hora que eu vou pensar em mim, tem hora que eu vou fazer, não, essa aqui eu vou dar uma força porque estão querendo isso, eu acho que vale a pena, tal, né? Tá aí o Gesiel, por exemplo, que com certeza ninguém mandou ele colocar esse boné, mas ele se sente bem, entendeu? Tipo, essa boina aqui eu me sinto bem, eu não tô preocupado, né? Negócio meio de velho, que se dane, eu tô de boa aqui, né? Então cada um de nós tem essas escolhas, né? Bom, Senhor, fala. nisso aí eu sou o contrário do Então é o senhor. que é Se eu puder fazer genuíno, os... né? A gente pode falar que é genuíno. Oi, Felipe? Genuíno, né? Ele falou de genuíno, mas pode falar, Gesiel. Então, eu sou o contrário do senhor nisso. O que eu puder fazer, que eu estiver usando, tipo, uma camiseta social, eu prefiro. Eu gosto muito de usar roupa assim. Que legal, é interessante, né? Tá vendo? Cada um, né, tem o seu estilo, isso é legal, né?
Muito bom, muito bem. E, bom, que mais? Agora, uma coisa que o pessoal da teoria crítica era realmente muito questionador, né? Então tem gente que não tem muito estômago, fala, pô, mas esses caras são chatos e tal. Então, segundo Adorno e Horkheimer, nesse texto que eu estou trazendo assim resumido, né, para vocês, a independência é uma aparência. Então, quando você fala, não, isso aqui é independente, fiz sozinho, não, eu que decidi. Cara, você decidiu mais ou menos, mas teve uma formação antes, teve uma pressão, teve um conhecimento, teve um direcionamento. Alguém te sugeriu aquilo, né? Então, é pra gente pensar isso, né? E Eu agora, acredito pode que seja falar. tudo um jogo de interesse, professor. Eu acredito que seja um jogo de interesse da sociedade buscando essa evolução. Um exemplo, a crença, a religiosidade, aquele que nasce no cristianismo e, sei lá, se desloca para uma crença que para o cristianismo é algo inaceitável, cultua outro Deus de outra vertente. Ainda que a pessoa fale, é minha vontade, eu é genuíno, às vezes é só um sinal como eu posso dizer, ele está querendo chamar atenção, ou etc. Ou não, mas eu acredito que nessa teoria crítica, se a gente for levar, a maioria desses pontos são jogos de interesses. Sim, eles comentam isso, né? Quer dizer, o grande problema é que a gente não pode generalizar, né? Esse ponto é que eu sempre falo, vamos estudar o contexto, é estudar a situação. Mas muitas vezes sim, tem essa questão, vamos dizer, de uma negociação de interesse. E olha só, é a partir desse ponto que um dos caras mais incríveis, né, em termos de estudo do ser humano que já existiu, que foi o Sigmund Freud, né? Freud ele define um termo que é o mal-estar da civilização, também chamado de mal-estar da cultura. Vocês sabem o que é mal-estar da civilização? Alguém já ouviram falar disso? Eu vou comentar porque a Já gente. ouvi, professor. É, Uma vez eu ouvi na música do Chico Buarque, não sei se é olha só. interessante, mas ele Legal. fala: quero morrer do meu próprio, quero inventar o meu próprio pecado e quero morrer do meu próprio veneno. Acredito que isso aí Olha só. seja Entendi. um Então, mal-estar da sociedade ou da civilização. cara, muito interessante. Você está se referindo a uma música, né? Que é se não me engano, é o Cálice, né? Que foi censurada, tal, onde na verdade, é um grito pela liberdade, né? É um grito contra a censura, num tempo complicado de censura. Ele fala: não, peraí, deixa eu falar o que eu quero morrer do meu próprio veneno, tal, né? É muito interessante, isso é uma rebeldia assim saudável, né? E o mal-estar da civilização, que Freud define, é o seguinte: é um estado de tensão. Gente, todos nós, de um jeito ou de outro, vivemos isso, né? Uma certa tensão entre você, indivíduo, e a sociedade. Então tem um monte de momentos em que você fala, pô, minha vontade de sair andando, quero que se dane e tal. Você fica naquela, né? O seu ser, o seu indivíduo, né? Você tá ali, pô, eu quero sair. Mas, não, mas eu não vou fazer isso, porque, pô, depois vai dar problema e tal. Então você tem que interagir com a sociedade. E aí fica aquele mal-estar interno. Às vezes ninguém fica nem sabendo, mas você ali dentro está dividido, né? Você tá, pô, eu vou abdicar, sei lá, de jogar bola na praia porque não, tem uma coisa para fazer coletiva que estão esperando e tal. Tá, beleza, vou fazer isso, né? Pô, minha namorada tá querendo sair, ir para um outro lugar, eu vou, tá certo, né? Então é uma negociação às vezes interna, né? Então o mal-estar da civilização para o Freud é uma tensão que surge dentro de nós, né, entre as pulsões, desejos individuais, né, e algumas necessidades sociais, que são os deveres impostos pela sociedade. Né? Isso é um mal-estar, a gente vive isso. Né? E hoje, será que a gente ainda vive isso? Essa tensão, ela existe ainda? Vocês se sentem, às vezes, divididos nesse ponto? Com certeza, né, professor? Por exemplo, agora tá passando um jogo que eu queria assistir, Pô, nem me fala. mas pelo superego aí eu tive que medir e saber que a aula é um fator importante. Palmeiras e São Então, Paulo, né, rolando e tal, mas você vai conseguir ver o segundo tempo todo, eu acho. Eu acho que vai rolar, entendeu? Pô, mas que super exemplo é por aí mesmo, né? Tem isso, né? Ó,
Hoje, o que que eu acho? Às vezes, tá? Eu tô sendo aí, tô brincando de teoria crítica, né? Tô aqui. A gente às vezes está sendo individualista demais. Eu acho que às vezes a gente pesa muito pro nosso lado, assim, a favor da gente. Então eu acho que é interessante mesmo a gente ter esse momento de negociar dentro de nós. E não, eu vou fazer isso porque, pô, vai ser legal. Vou dar uma força para aquela pessoa, né? Sabe? Às vezes é uma situação, por exemplo, que não é agradável. Você vai num velório, né? Pô, no meu velório não é uma coisa agradável, mas você vai porque tem um amigo seu ali que tá. Você quer dar uma força pro cara, você quer dar um abraço, entendeu? Sei lá, ou pelo menos hoje em dia não tá, né? Nós estamos com isolamento, mas você vai lá mostrar a tua cara, você vai lá, né? Falar, ó, tô aqui, precisando, pode contar comigo, né? Então, isso vamos dizer, o que fortalece a vida social, a vida em sociedade, né? A gente ter essa possibilidade, né? Poder contar com os outros, então poder também se colocar à disposição, né? Olha, tem uma frase do meio que encerrando essa parte assim, esse questionamento, esse texto do Adorno e do Horkheimer, que diz assim: quanto menores são os indivíduos, maior o individualismo. Alguém quer comentar isso? Quanto menor o indivíduo, maior o individualismo. É aquela pessoa É, que é egoísta, né? Fala, pode falar. não, eu ia falar do filme dos macacos lá, que eu esqueci o nome, meu, mas que uma varetinha quebra fácil, várias varetinhas se fortificam. Legal, legal. E é isso, né? O cara que fica muito. Que é pequeno, que não tem aquele pensamento amplo, pensa só nele, sabe? Aquele cara que pensa só no próprio umbigo. Então ele é muito individualista. É uma pessoa pequena, né? É assim, às vezes fechada para aprender, né? Então não é uma convivência tão agradável, né, com essa pessoa. Bom, e outra. O homem só atinge a sua existência própria como indivíduo numa sociedade justa. Embora essa frase seja da dupla, né, Adorno e Horkheimer, era uma frase que é marxista, né? Não é possível ser feliz sabendo que tem gente passando fome. Em última análise é isso, né? Então não dá pra gente se fechar os olhos para a realidade social, né? Eles estão trazendo um pouco isso, né? E hoje, 2021, né, tem um desdobramento desse mal-estar de Freud. O indivíduo burguês, né, que se encontra cada vez mais tiranizado por uma, olha só a tensão que a gente vive hoje. Vida privada versus vida profissional, né? E para, nossa, cara, a vida nossa de trabalho, o dia a dia, né? Mesmo como estudante, mas eu sei que vários de vocês trabalham, né? E quantas vezes, né, a nossa vida privada, o nosso contato com as pessoas queridas é prejudicado porque a gente precisa, está sendo pressionado para, sei lá, uma produção ou ter um compromisso profissional, né? Então rola um desdobramento desse mal-estar da civilização, né? A gente não consegue, às vezes, se conectar com a gente mesmo, com o que a gente mais queria, porque a gente precisa dar essa atenção, né? E muitas vezes, aí é o sistema capitalista com prejuízo da vida privada, né? Então fica lá aquela pressão, tá? E o cara acaba é, passando o profissional na frente do pessoal, né? Eu vejo, por exemplo, no TCC, na graduação ainda não muito, mas no mestrado, o pessoal que vai fazer mestrado, muitas vezes nos agradecimentos, pode reparar, eu agradeço a minha família que teve a paciência de me aguentar quando fiquei dias trancado no quarto, estudando, fazendo meu trabalho e tal. Olha só, então está revelando ali que sacrificou a vida privada, né? Em nome da vida profissional. Eu não estou aqui dizendo que é certo e que é errado, tá? Eu só estou colocando questões que foram abordadas já há bastante tempo e que eu acho que estão super atuais, né? Não é isso? E agora, então, para fechar essa parte, posso perguntar assim para vocês: quais seriam, na opinião de vocês, os meios ou caminhos ou recursos para a individuação? Ou seja, para que a gente consiga, na sociedade atual, na correria que a gente vive, mesmo assim a gente conseguir se afirmar como indivíduo, na plenitude, assim, não, eu estou trabalhando, estou me dedicando, estou trabalhando para poder ajudar meu pai e minha mãe, para poder sustentar meus filhos e tal.
Sim, mas e aí? O que que você pode fazer para garantir sua expressão como indivíduo? Vocês têm alguma. O que que vocês fazem assim para, sabe, no sentido da realização pessoal? Tem algum comentário que vocês querem fazer? Alguma opção? O que que vocês sugerem, né? Bruna tá olhando tanto, pensando tanto. Tem tanta coisa passando na tua cabeça. Você podia compartilhar com a gente um pouco? O que que você faz aí para me afirmar como não, eu quero fazer uma coisa daquele momento, agora sou eu, né, tal. O que que você tem alguma coisa para sugerir assim? Ai, professor, não sei em que sentido que você está querendo perguntar isso, sabe? Ó, aqui primeiro, não tem certo e errado aqui. Aqui a gente tá só trocando ideia mesmo, tá? A gente tá refletindo conjuntamente, né? Então, assim, momentos que eu tô, sei lá, eu não quero dar spoiler, mas momentos que eu tô muito, eu sinto muito pressionado por muitas coisas, né? Aí de repente eu tenho 5 minutos, pô, peraí, eu já sei uma coisa que vai me fazer bem, que sou eu mesmo, né? No meu caso, eu abro o piano aqui e toco uma música, sei lá, né? Esse é um momento que para mim é a minha individuação, é o momento que eu estou me expressando na plenitude, né? Às vezes até gravo, às vezes até coloco no YouTube, mas no geral são momentos pessoais, assim, tô aqui, sabe? Às vezes tô muito triste, aconteceu, tá pesado mesmo. Aí eu vou lá, muitas vezes toco Beatles, porque adoro Beatles, né? Então aquele momento é o meu momento de encontro comigo mesmo, sabe? Eu acho que vocês devem ter recursos de vocês também, né? Se alguém quiser comentar, enfim. Ah, eu não vou Professor, contar sobre mim assim, mas eu pensei numa questão muito sobre home office agora, né? De como que tirou essa divisão, eu acho. A vida profissional, ela sobrepôs a vida Exato. privada, afinal tá dentro da sua própria casa. E é muito difícil separar, tipo, acordar e trabalhar no seu próprio quarto. Tipo, eu não tenho mais um quarto, por exemplo. É um Não, é escritório. complicado, é verdade. A gente não tem. Ficou. Tá praticamente impossível separar, né? Tá tudo misturado. Isso significa que, sabe, nos velhos tempos, né? Sei lá, outras gerações, tinha aquela coisa assim: ah, eu trabalho até tal horário, depois eu fecho, deixo o trabalho lá e vou para casa. Acabou, mano. Não tem mais. Independente de pandemia, a pandemia piorou isso. Mas assim, independente de pandemia, você tem celular, cara, telefone celular, você é computador, enfim, você é encontrado em qualquer lugar, né? Então, essa separação, ela tá assim difícil, não rola mais, né? A gente tem esses momentos de fresta assim, né? Pô, agora é aquele momento que você, não, vou deixar o celular de lado, né? Sei lá. E às vezes precisa, né? Muito bem. Deixa eu ô ver. professor, Fala. eu pensei que sobre meio, caminho, recurso, para de repente a gente conseguir realizar essa individuação. O senhor citou o exemplo da música, eu gosto muito da música também, e é uma coisa que sempre me ajuda. Não só a música, mas a literatura e essa parte religiosa. E a gente leva, né? Ouvirás a verdade e a verdade vos libertará. Mas que libertação? A libertação do eu, a libertação do homem. E a música é a arte de manifestar os afetos da nossa alma, mediante o som, ou sei lá, qualquer outra coisa. Então, acredito que esse meio, esse caminho, seja essa expressão interior. Seja gente pelo caminho da música, ou outro por uma luta, ou outro por correr. É, você buscar esse seu autoconhecimento. Entendeu? Está liberto. Aí você consegue se tratar de acordo com a vida. Acho que esse daí seria o único caminho hoje, no século XXI, que eu entendo. De repente tem outros, Legal. claro, mas. Pô, que legal. Ó, eu vou colocar aqui os caminhos que são apontados por Adorno e Horkheimer. Você vai ver que tem tudo a ver. Ó, arte, a gente falou agora há pouco, né? Ciência também, a dedicação, o cara tem um estudo, seria, né? Algo que você está fazendo porque você gosta. Então, por exemplo, eu trabalho com cálculo, física, matemática, agora eu estou na parte de estudos sociais, mas eu adoro Idade Média.
Então, tipo, tem um certo momento lá que eu tô lendo aquilo, não é porque eu vou dar aula, é porque é o meu momento também, né? A experiência religiosa, aquela história da religiosidade individual, intransferível, né? Que é você mesmo, tá ali, né? E também tem um recurso do inconsciente, aí um recurso da mente humana, que são os sonhos, né? No sonho, muitas vezes às vezes o cara fica o dia inteiro se segurando, né? Não faz o que achou que tinha que fazer, tal, um monte de problema. Aí no sonho acontece aquele sonho louco, né? Pirado, tal. Ali, sabe aquela deu aquele escape, né? Ali apareceu alguma coisa, né? Mas acho que é isso, né? Arte, estudo, religião mesmo, né? E claro, cada um vai encontrando os seus caminhos, né? Muito bem, gente. Então esse aqui é um texto que eu queria trazer para vocês. Comentamos. Eu vou disponibilizar lá no ambiente virtual. E, bom, tem mais um aqui, curtinho, que eu acho que dá tempo da gente colocar. Peraí. Lembrando que nessa aula, a qualquer momento, vocês podem se expressar, porque isso aqui é um espaço democrático. Eu quero ouvir vocês, enfim, ler. Aqui, então, eu vou fazer uma apresentação resumida de, assim, impressões a partir de leituras diversas que eu tenho, que eu quero compartilhar com vocês. O nosso curso, a nossa disciplina, ele é um mosaico, né? São várias ideias, ideias de diferentes épocas e pessoas, e a gente traz para debater e para a gente ir formando as nossas ideias, né? Então, o indivíduo ao longo da história. Né? Então, primeiro, a pergunta de $1 milhão, né? Nelson Tomasi, o que vem primeiro? Indivíduo ou sociedade? É mais ou menos o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente fica ali meio perdido. Mas tem uma resposta, hein? Tem uma resposta para essa. O que vem primeiro é a sociedade. Por incrível que pareça, que às vezes fala, não, o indivíduo que vai montar a sociedade. É, mas não é. Olha só, a importância do conceito de indivíduo, da noção de indivíduo é recente, se a gente levar em conta toda a história da humanidade. Por quê? Era aquela coisa de sobreviver em conjunto, coletividade, né? Para poder resistir às feras, para poder caçar, enfim. No século XVI, começou-se a dizer que o homem era criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, então, apareceu o indivíduo ali, né? Século XVI, olha quanto de história que tem para trás disso, né? Aí nos séculos XVIII, XIX, né, a gente pode dizer que foi surgindo, foi se fortalecendo uma noção de indivíduo que é uma noção capitalista, né? O indivíduo, o que é? Aquele cara que consegue comprar, aquele cara que tem a propriedade, isso aqui é minha posse, o indivíduo proprietário. É uma noção de indivíduo, que é mais ou menos recente, porque antigamente não tinha isso. Inclusive, deixa eu falar para vocês, direitos autorais, sabe que de vez em quando a gente vê discussão de direitos autorais, né? Antigamente não existia. Não tinha esse negócio de registrar sua obra, não, meu, era tudo, né, coletivo, tá? A partir de um certo ponto, as pessoas começam a dar valor a isso, esse registro, assinar sua obra, né? Muito bem. No século XX, então, tem a ênfase na defesa das liberdades individuais, a liberdade do cidadão. Mas essas liberdades existem de fato? Em que situações? Né? A gente viu semana passada, o cara viajou para o espaço, teve liberdade de viajar para o espaço. Ele só teve a liberdade de viajar para o espaço porque ele é bilionário, senão esquece. Né? Então, será? Né? Até que ponto essa liberdade é plena, existe mesmo? Né? Escolha de roupa, a gente comentou agora. Né? Às vezes a gente escolhe, às vezes escolhem pela gente. Outra, eleição. Eleição é um momento de liberdade? Tem um ponto de vista otimista e o pessimista, né? Tem o cara que diz, não, é importante, né? Só a gente vai decidir, claro, legal, né? Agora, também é uma liberdade, mas não é uma liberdade plena, né? Tem uma lista lá, você vai escolher alguém, né? Então, ela é uma liberdade, mas não é uma liberdade total, absoluta, né? É o que a gente consegue naquela tensão entre indivíduo e sociedade.
Estudo. Beleza? Você tem liberdade de escolher o que você quer estudar, mas existem custos também envolvidos, né? Você tem que avaliar, né? Ô, professor, e às Pode vezes falar. eu acho que liberdades, além de não, sei lá, não serem tão fáceis de ser escolhidas assim, tem a questão sobre como as nossas escolhas são feitas, né? Que a gente é influenciado por coisas externas. Por exemplo, uma eleição não é única e exclusivamente, sei lá, nossa ideologia, o que a gente pensa. A gente vai ouvindo notícias, vai crescendo com certos conceitos, preconceitos, e tudo isso vai moldando também nossas escolhas, né? Estudo também, o que a gente vai fazer quando crescer, gente criança. Tudo isso, eu acho que Legal. a sociedade influencia muito a nossa escolha, eu acho que até mais também. Sim, sim. É muito importante. Dessa questão da eleição, por exemplo, fica fácil da gente pensar, excelente comentário, a gente pensar, por exemplo, que inevitavelmente a gente acaba sendo influenciado, mais ou menos, pelas mídias sociais, pela TV, enfim, né, pelos jornais. Então aparecem coisas ali, nem tudo aquilo é verdade, talvez nem tudo aquilo esteja comprovado. Então a gente acaba, às vezes, sendo induzido. Tem que ficar atento, né? Tem que ver as fontes, da onde que surgiu isso, mas será que é, será que não é? De fato, né? Porque senão, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco estão escolhendo pela gente, né? Já aconteceu, já houve situações, né? E depois fala, putz, na verdade, pensando bem mesmo, eu não queria aquilo, agora já foi. É complicado. Consumismo, né? Capitalismo também, né? E você precisa daquele objeto? Não, mas você recebeu tanta propaganda, tal, você acaba indo atrás, depois você, pô, mas por que eu vou querer isso, né? Sabe? É complicado. Emprego, liberdade, sim, liberdade, mas em momentos de crise, é assim, tipo, meu, aceita esse emprego aqui, embora não seja o dos seus sonhos, porque é melhor você se garantir. Tem isso, né? Então depende de uma série de contextos. Eu tô com você, Bruno. É isso mesmo. A sociedade muitas vezes vai meio que dirigindo, vamos dizer assim, afunila, né? Você não tem 50 opções, às vezes você tem duas, né? Então é uma Eu acho que liberdade. conscientemente também. Acho que às vezes a gente nem tem noção de que a gente está sendo influenciado pela mídia social, por exemplo. Então, vamos trazer essas questões. Quando vocês tiverem algum ponto assim que queiram trazer para a gente debater mesmo em sala, vocês Professor, podem. Pode falar. mas isso só se dá porque a gente vive em uma sociedade capitalista ou se a gente mudar essa forma de governar, a gente consegue dar outros exemplos ou essa questão do individualismo está ligado a qualquer outro modo de regimento. Olha, é uma pergunta interessante, importante. Eu acho que não é muito simples, né? Eu vou falar para vocês que eu tenho um viés anarquista, eu sou mais anarquista, assim, eu não acredito, eu sou meio descrente de governo e tal. Eu tenho um viés crítico por natureza. Então, agora, o capitalismo é realmente muito limitante, porque você nunca tem dinheiro suficiente para ser totalmente livre, né? Só se você tivesse um dinheiro infinito, você seria totalmente livre no capitalismo. Agora, outros sistemas sociais ah, talvez providenciem coisas para você, te ajudem, mas cobram em outros aspectos, né? Porque Você, em estudo anterior, se eu não me engano, talvez eu esteja errado, mas esse conceito de individualismo se deu na posse de terras. O primeiro indivíduo que olhou, cercou e falou: Olha, eu tenho meu terreno, pronto. E isso se dá no sim, capitalismo, poxa, isso se dá sim, na. sim, é Então a gente verdade, consegue colocar capital e individual. E é sim, uma crítica aí nesse pensamento sobre o capitalismo. Não que eu esteja falando de outra forma de regência, etc., mas é complicado, né? sim, Esse sim, poder monetário, esse poder de posse. sim. Tem uma questão do capitalismo que é isso que você falou, é o poder, vamos dizer, do cifrão, do Deus mercado, do dinheiro. Isso é inevitável. E aí isso, vamos dizer, limita demais a nossa liberdade. Porém, outros sistemas, às vezes, podem cair numa situação que é, por exemplo, o poder do poder mesmo. Poder político, às vezes a dominação, aquele cara que é mão de ferro. Sabe aqueles
cara que tem uma tendênciazinha a ser ditador e tal, e o cara não deixa. Aí também não resolve. Ah, mas dá comida para todo mundo. Sim, mas dá comida. Aí eu lembro para vocês, tem uma música que eu acho fabulosa para essa discussão, que é aquela do Comida dos Titãs, né? Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? E a gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte. Eu acho genial essa letra, né? Bom, muitos trabalhadores no Brasil, agora no nosso sistema capitalista, na atualidade, sabe que a gente tem vivido aqui? Muitas pessoas estão sendo pressionadas a abrir MEI. Vocês sabem o que é MEI? Cadastro de MEI? Microempreendedor individual, né? Então é assim, aquela empresa de um homem só, sabe? Você abre um CNPJ. Aí o cara é contratado como CNPJ. Aí a pessoa está contratando não uma pessoa, está contratando uma, entre aspas, uma empresa, mas a empresa é você, né? E isso está rolando muito, né? Aí você é contratado como prestador de serviços, né? Como se você fosse uma microempresa. É, às vezes o cara é levado a fazer isso, não que ele queria fazer sua empresa. Ele precisa porque pedem aquilo para ele. Tem uma série de questões de direitos trabalhistas aí e tal que se perdem no caminho. Então, rolam pressões mesmo. O capitalismo é meio cruel nesse negócio, né? Para os empregadores, nesse caso, tem vantagens. Se cada um for o seu próprio chefe, você tem a sua própria empresa, então o cara está contratando um colaborador, um prestador de serviço. Ele não precisa te pagar todos os benefícios sociais. Enquanto que se você for registrado como funcionário daquela empresa, aí ele precisa respeitar, cuidar da tua saúde, ele precisa te dar o vale transporte. Então mudam as relações, né? Então você vê como são coisas, como é complicadinho isso, né? E a liberdade aí, então, fica reduzida às vezes, né? A trilha sonora, tinha duas músicas que eu tinha pensado, né? Eu escrevi aqui Será, do Legião Urbana, né? Mas acho que o Titãs também. Cada época tem seus ideais. Agora eu vou provocar vocês aqui, estamos finalizando nossa conversa hoje. Falamos pra caramba, né? No século XVIII, Revolução Francesa, era liberdade, igualdade e fraternidade. Todo mundo estuda isso, né, no colégio. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, égalité, fraternité, né? Muito bem. E hoje? E no século XXI? Gostaria de ouvir de vocês o que você acha que é um ideal muito atual, assim, um negócio que está bombando? Vocês teriam alguma palavra para colocar? Liberdade, igualdade e TikTok. Tô brincando. Mas e o individualismo, né? Individual, Poxa, TikTok. liberdade, igualdade. Olha, eu sou famoso. É. Tem essa coisa do individualismo, né? Vamos lá, quem mais? Eu quero ouvir mais pessoas aqui se expressando livremente. O silêncio total. Nossa, gente. Lembrando, hein, que nós queremos ser colmeia, hein? Nós temos nossas funções aqui. Tá, eu tenho uma visão aqui, uma visão crítica, uma visão provocativa, né? E assim, quando a gente faz a crítica social, tem que lembrar que nós estamos dentro da sociedade. Então, se eu tenho uma coisa para apontar, significa que eu também preciso fazer algo a respeito, senão, né? Eu sou cúmplice. Ó, marquei algumas palavras aqui, vamos ver se rola. Vamos ver se eu consigo. Conectividade, cara, se você não tiver internet, se não tiver relacionado, não tiver nas redes sociais, o cara não existe. Então, é muito esse ideal. Se você não tem a foto, se você não está com o currículo online, se você não faz a live, tá muito forte essa coisa da conectividade, né? Que mais? Empreendedorismo, cara, abra sua própria empresa, abra seu próprio negócio, não sei o quê, seja seu próprio patrão. E assim, tudo parece lindo, mas só que não, tá? Na vida real não é tão simples assim. E assim, individualidade, né? É o que o Felipe comentou. Individualidade, você. E aí a gente volta naquela questão das redes sociais, das fotos, né? Então, o mal-estar definido por Freud, o mal-estar da civilização, ele está presente. É essa eterna tensão, né? Entre
os nossos desejos, que são legítimos, né, como indivíduo, porém, também, junto disso, a necessidade da conexão, da gente poder se dar uma força, porque sozinho ninguém sobrevive nesse mundo, né? E ainda pior, vou fazer mais uma cutucada. Sem os chineses, né? Hoje em dia, se você falar assim, sumiu a China do mapa, imagina que aparece um ser intergaláctico e fala assim, vou sumir com a China do mapa, tudo que é da China vai embora. Meu, metade da turma aqui fica pelada na mesma hora, porque tudo tecidos vem toda coisa da China. A internet já cai na mesma hora, né? Os computadores, o celular vira pó, né? Então, né? A gente está nesse turbilhão, a gente depende uns dos outros, né? Está dominando. A gente está dominado, então, professor? É isso aí que o senhor quer dizer? Cara, não, assim, é que a gente. Eu não sei se está dominado, né? Mas acho que a gente está numa teia, né? Numa rede. E assim, dizer, não, vou me soltar, vou me libertar de tudo. Cara, é muito difícil. Eu acho que a gente vai conquistando aos pouquinhos, né? A pessoa começa, por exemplo, com um escritório onde ela vai ser um funcionário ali, ela não vai ter tanta liberdade criativa. Depois, de um certo ponto, ela vai ganhando espaço, né? Chega aí mais para frente, vai criando suas próprias coisas sem ninguém dizer que sim ou que não, você vai definindo. Então é processo, né, gente? É processo. Eu, assim, eu me sinto muito mais perto de vocês, do que de alguém que fala assim, eu sou plenamente livre, eu não presto conta para ninguém, quero que você... O cara que fala isso para mim hoje, sinceramente, eu fico meio assim desconfiado, sabe? Eu acho que o cara é meio arrogante, assim, meio difícil a gente ter essa liberdade toda que os caras falam, né? Mas a gente pode fazer as coisas legais, a gente pode construir coisas coletivamente, né? Vai aos poucos, né? É isso, que eu falo, estamos no mundo para aprender, né? Professor, então a liberdade, sei lá, a gente consegue falar que a liberdade, então ela não é individual, a liberdade ela é coletiva. Porque se fere o próximo, deixa de ser liberdade. Então, sei lá, só somos livres se a gente viver nessa coletividade aí. Esse é o mal-estar da civilização. É assim, a liberdade, sei lá, eu posso me dar direito a uma certa liberdade, mas ao mesmo tempo eu sou pressionado a respeitar limites, né? Até mesmo a gente tem sistemas jurídicos, tem legislação, constituição, né? Você não pode tudo, né? Quero sair pelado na rua. Meu, você não pode, cara. Desculpa aí, não rola. Você vai preso por atentado ao pudor, né? Então não tem jeito. A vida em sociedade, ela pede que a gente não faça tudo que dá na cabeça, entendeu? Né? Tipo, É verdade. tipo, o nenê, ou a criança, né, o menininho, o nenezinho e tal, qualquer coisa que acontece, grita, chora, enfim, ele não sabe ainda disso, né? Com o que é tá, tá interagindo, então quer tudo, pode tudo, qualquer coisa chora. E a gente, com o tempo, vai, né, forma, não, peraí. Depois se eu chorar agora vai pegar mal também, não é bem por aí. Não, eu vou tentar conversar num outro momento. A gente vai aprendendo, é processo, né? Acho que o ideal é a gente tentar, e é um super desafio, é a gente tentar um equilíbrio, né, entre a nossa individualidade, que é importante, e a sociedade, porque, meu, senão você fica isolado, fica muito sem graça, né? Viver sozinho deve ser chato pra caramba, né? Tá aqui eu aqui falando, pô, com vontade de conhecer esse pessoal mais de perto, né? E é isso, né? Bom, mas falando pra caramba, eu quero agradecer muito a participação da turma. Tem uns que estão quietinhos aí, meu. Aos poucos, soltem-se, fiquem à vontade, que aqui é um espaço de vocês, tá? Porque enriquece pra gente se vocês participam. E eu tô encerrando. Se alguém tiver mais alguma coisa para comentar, fique à vontade. Show de bola, professor. Só queria falar que foi rejeitada a proposta do voto impresso. Acabou de chegar a notícia aqui. E boa noite, fica bem, tamo junto, até a próxima aula.
Valeu, gente. Então, por enquanto, continuamos no século XXI, tá certo? Beleza. Valeu, gente. Tudo de Falou, bom, cara. viu? Cuidem-se. Tchau, Boa professor. noite, professor. Bom Boa descanso. noite. Boa noite. Valeu. professor. Obrigado. Bom descanso. Boa noite, professor. Bom descanso. Obrigado, Tônio. Boa noite. Boa noite, pessoal.